Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou Jovete Baca. Quando ouvimos o termo social-democracia, o que nos vem à cabeça? Para muitos é apenas uma versão atenuada do socialismo, para outros é um capitalismo com cara humana, mas do ponto de vista da teoria e da ciência política, a social-democracia é uma tradição ideológica muito mais complexa e autônoma do que sugere o senso comum. Hoje iremos recorrer a teóricos de peso na ciência política, na sociologia histórica, para compreender como é que este movimento nasceu no final do século XIX, rompeu com a ortodoxia de Karl Marx e moldou o Estado-providência moderno. Como sempre, todas as obras e artigos científicos que vou referir ao longo do vídeo estarão listados na descrição para que possam aprofundar os vossos estudos. Para definirmos a social-democracia com rigor, temos que recorrer ao trabalho da politóloga Sherry Berman. Na sua obra The Primacy of the Politic, defende uma tese fundamental: a social-democracia não é um compromisso fraco entre o marxismo e o liberalismo. Ela é uma ideologia política distinta e coerente. Enquanto o marxismo ortodoxo acreditava no determinismo econômico, isto é, essa ideia de que o capitalismo iria colapsar pelas suas próprias contradições, o liberalismo acreditava que os mercados se regulavam sozinhos. A social-democracia vai introduzir um novo paradigma. Este paradigma é a primazia da política, porque os sociais-democratas percebem que o mercado não é uma força incontrolável da natureza. Como o mercado é uma construção humana e, como tal, pode e deve ser domado pela vontade política e democrática para garantir a justiça social e a coesão da comunidade. Mas podemos aqui nos perguntar, mas como ocorre essa mesma ruptura teórica? Porque, vamos aqui ver, se nós vamos recuar ao final do século XIX, o movimento operário europeu estava dominado pelo pensamento de Marx. A revolução e a luta de classes eram vistas como o único caminho, como podemos assistir aqui no meu vídeo passado, que eu fiz a resenha sobre o livro O Manifesto do Partido Comunista. Este livro foi escrito por Karl Marx e Engels. O ponto de viragem filosófica dá-se com Eduard Bernstein e a sua publicação do Socialismo Evolucionário. Nesta obra, Bernstein cometeu a heresia de olhar para os dados empíricos, porque a classe média não estava a desaparecer e as condições de vida dos trabalhadores estavam, na verdade, a melhorar gradualmente. Por isso que ele vai propor, então, abandonar a revolução em favor do reformismo democrático. Mas quando o Bernstein vai entrar nesse jogo democrático, vai trazer um custo estrutural profundo. Aqui eu vou recomendar a leitura do clássico Capitalism and Social Democracy, do cientista político Adam Przeworski. O Przeworski analisa de forma brilhante o dilema eleitoral dos socialistas, porque para chegarem ao poder democraticamente, os partidos operários precisavam de votos. Como é claro, mas como a classe operária industrial pura nunca forma a maioria absoluta em uma sociedade, existem muitas outras pessoas nos âmbitos sociais. Por isso os sociais-democratas vão ter de fazer algumas alianças com a classe média e com os trabalhadores rurais. E isso vai ser um erro, porque ao alargarem sua base eleitoral, eles tiveram que abandonar algumas promessas da expropriação radical, passaram a aceitar a propriedade privada e a economia de mercado e focando-se, em vez disso, na distribuição da riqueza que vai ser gerada por esse mesmo mercado. Isso foi um compromisso histórico. E esta evolução culminou no período do pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, conhecida como a Era de Ouro da Social-Democracia, porque foi nessa fase que a ideologia vai se materializar no que hoje chamamos de Estado de Providência, ou Estado de Bem-Estar Social. E esta evolução é que vai culminar no período após Segunda Guerra Mundial, conhecida como a Era do Ouro da Social-Democracia. E foi nesta fase que a ideologia vai se materializar no que hoje chamamos de Estado de Providência ou Estado de Bem-Estar Social. Porque aqui vai ser que a lógica já não era nacionalizar fábricas, mas sim nacionalizar o acesso à saúde, à educação, à segurança na velhice. Dois autores são essenciais para entender este período. Aqui vamos falar do primeiro, o britânico Anton Crosland, que nas suas obras como O Futuro Socialismo de 1956, Crosland vai argumentar que o poder real já não estava nos donos do capital, mas sim no gestor do Estado, e que a prioridade socialista deveria ser a erradicação da pobreza e a igualdade de oportunidades. No segundo pensador, vamos aqui ver, nós percebemos a arquitetura institucional. Temos de ler The Three Worlds of the Welfare Capitalism, do sociólogo dinamarquês Gösta Spink Andersen. O Spink Andersen vai introduzir um conceito de desmercadorização, porque no regime social-democrático puro, como o modelo nórdico, vamos ver que o nível de vida de um cidadão não deve depender inteiramente do seu valor do mercado de trabalho.
Aqui nós podemos aqui pensar como os direitos como saúde, educação vão ser universais, que devem ser concebidos com base na cidadania e não no rendimento. Essa é uma mudança muito fundamental para nós termos aqui a ideia que é a social-democracia. Mas isso não é uma coisa que vai durar para sempre, que nós podemos ver, porque, no entanto, vamos lá ver a partir da década de 70, 1970, 1980, com as crises petrolíferas, a globalização financeira e a ascensão do neoliberalismo, vamos ver que o modelo social-democrático vai entrar em choque. Porque, perante a fuga de capitais, a desindustrialização, muitos partidos sociais-democráticos europeus vão adotar o que é chamada a terceira via, que dos anos 90 vai ser liderada por figuras como Tony Blair, Gerhard Schroeder. Esta via aceitou a desregulação dos mercados e a privatização dos setores estratégicos, focando-se apenas na igualdade de oportunidades e não na igualdade de resultados. Aí começa a entrar uma crise de identidade que se vive hoje, porque a literatura científica recente mostra que esses mesmos partidos, ao cederem essa agenda econômica ao neoliberalismo, os partidos sociais democráticos vão perder a sua base tradicional de apoio da classe trabalhadora. Isso é bastante evidente que nós vemos aqui na sociedade. Mas como toda essa história aqui vai se traduzir na nossa realidade geográfica e cultural? Porque vamos lá ver que no espaço lusófono a social-democracia apresenta dinâmica fascinante e por vezes paradoxais. Vamos olhar primeiro para Portugal. Em Portugal vive-se o chamado paradoxo dos nomes, porque o verdadeiro representante da matriz social-democrática europeu do centro-esquerda é o Partido Socialista, o PS, que estava no governo. E por outro lado existe o partido PSD, que é o Partido Social-Democrático. Porque, apesar do nome histórico, ele vai transitar ao longo dessas décadas para o espectro do centro-direita, que vai assumir uma postura mais social liberal. Mas esse vai mudar quando atravessarmos o Atlântico até o Brasil. O cenário muda, porque existe o PT, o Partido dos Trabalhadores, porque, embora ele vai ter raízes do socialismo democrático, vai se consolidar na prática governativa como a maior força social democrática do país. Esse vai focar em programas de transferência de renda e bem-estar dentro de uma economia de mercado. E historicamente existe também o PDT, que vai ser o herdeiro do trabalhismo do Brizola, representante oficial da social-democracia brasileira na Internacional Socialista. E vamos voltar agora a ver aqui no caso da África lusófona, porque nos Palopes a história está profundamente ligada à descolonização, porque os partidos como o MPLA em Angola, o Frelimo, Moçambique, o PAI-CV na Cabo Verde e o PAI-GC na Guiné-Bissau, eles vão nascer como um movimento de libertação de matriz marxista, mas, no entanto, com a abertura do multipartidarismo, que aconteceu isso nos anos 90, mas não foi à toa, foi por muita guerra civil que aconteceu nesses países, principalmente em Moçambique e Angola, todos eles vão fazer uma transição ideológica pragmática, vão abandonar o comunismo ortodoxo, que é da revolução e do único partido a ditar as regras da ditadura, para adotar plataformas mais sociais-democratas. Nisso vão integrar também na Internacional Socialista. Por isso que no contexto pós-colonial, a social-democracia foi vista como uma via mais viável para a construção nacional. Por isso que nós podemos ver aqui, existe muito essa influência da social-democracia dentro dos países africanos, por exemplo, dos Palopes. Só vemos que esses mesmos partidos que antigamente eram ditatoriais, eram marxistas-leninistas e transformaram isso para uma realidade mais social e democrática. E fazem esse mesmo processo dessa conexão entre a produção, da regulação do mercado, a distribuição de renda, mas que isso também vai alimentar outras consequências, porque se dá essa toda abertura aos mercados, as oportunidades não serão as mesmas para os demais e a justiça também não será a mesma. Então torna-se um problema muito grave, que vai alimentar muitas crises financeiras, sociais, porque é uma abertura que se dá a isso. E o mercado vai se regular quase automaticamente, porque ninguém tem o poder de regular positivamente que não dê uma consequência numa questão muito mais ditatorial. Por isso podemos ver aqui, seja na Escandinávia, em Portugal, no Brasil ou em África, a social-democracia vai assentar na mesma premissa que Sher Berman vai apresentar, de que o mercado é uma excelente máquina de gerar riqueza, como nós vamos ver. Porque se nós queremos ser ricos,
O capitalismo gera essa riqueza, mas existe um certo problema, que é o mecanismo para a distribuição da justiça. Então, vamos lá ver que a grande questão agora para o século XXI é saber se esses partidos que nós estamos aqui a citar, com diferentes contextos, diferentes realidades, vão conseguir se reinventar perante a globalização e as novas crises econômicas. Hoje, o desafio destes movimentos é descobrir como aplicar essa mesma primazia da política no mundo globalizado, face às transições climáticas e à inteligência artificial. Um dos nomes que eu não citei, eu não falei muito, é do Fernando Lassalle, também aqui um dos grandes fundadores, grandes pensadores da filosofia dessa economia da social-democracia. Mas é importante que nós tenhamos essa mente que é importante nós compreendermos certos detalhes dentro da economia, da ciência política, para compreendermos como a política e a economia funcionam, porque o nome de tudo isso aqui deve ser economia política, de como a política vai influenciar direta ou indiretamente as nossas vidas, desde que nós acordamos, desde que nós fazemos todas as atividades. É a economia política que vão ditar as regras dentro da nossa própria vida. Então, entender essas posições dentro tanto do socialismo, neoliberal, o que é uma teoria social-democrata, o que é uma teoria socialista, o que é uma teoria comunista, o que é uma teoria liberal, o que é uma teoria neoliberal, é preciso compreender que tudo isso vai afetar direto e indiretamente as nossas vidas e que muitas coisas que vão acontecendo dentro da nossa própria realidade vão modificar completamente o que nós pensamos, o que nós consumimos e de como nós vemos essa própria realidade se modificar à nossa frente. Por isso que é necessário ter essa mesma ideia, pensar sobre como a social-democracia vai influenciar direto e indiretamente as nossas vidas. Dentro da Europa, é só vermos como o bem-estar social vai crescendo continuamente, mas existe ainda muito trabalho a ser feito. É só vermos como os relatórios dos PIBs vão crescendo 1,5%, 0,5%, enquanto os países mais capitalistas vão crescendo 5%, 6%. Então, muitas vezes há essa discussão, porque dar muito mais abertura para os mercados capitalistas, enriquecer a população ou distribuir essa mesma renda com vários impostos, mas também que vai impedir o crescimento econômico de uma nação. Então, nisso se traduz não só na mentalidade, nós podemos pensar como a social-democracia também é muito presente na Europa e em outros lugares. Isso vai se construir paulatinamente a força que não apenas vai inflar muitas crises. Nós vamos ver que a maior parte dos países que está no poder da social-democracia, existe agora uma crise completamente que está a gerar o quê? A extrema-direita, que põe completamente toda a culpa que acontece no país do que da imigração. Então, começamos a ver que as crises são constantes dentro das políticas. É necessário que nós tenhamos noção das coisas que vamos fazendo ao longo para compreender muito bem a aplicabilidade dentro das políticas, da economia, como vai funcionar dentro do sistema. Como em Angola, o MPLA vai governar agora num sistema muito mais social-democrata, não um sistema muito mais ditatorial, entre aspas. Então, isso mais constrói-se a nossa forma de pensar, de como essa mudança dentro do próprio pensamento de um próprio partido vai se traduzir na realidade. Isso foca-se muito mais na questão do bem-estar social, mas que muitas das vezes, como nós vimos, que a questão da justiça não se iguala dentro dessas mesmas sociedades. E que por mais que nós possamos aqui pensar que na Escandinávia conseguiram que o Estado bem social funciona muito, muito bem, e nas outras partes do mundo não funciona, mas existem sempre as crises que possam se resolver. Mas e você? O que você acha da social-democracia? Como isso vai traduzir nas coisas que você vê e analisa? Então, se você gostou, deixa aqui o like, partilham esse mesmo vídeo e deixam a vossa opinião nos comentários. O que acham que o Estado da Providência Social Democrática vai sobreviver às pressões da economia global? Então, muito obrigado por viram o vídeo até aqui. Olha, daqui é o Jovete e muito obrigado.